Então a gente vê que Jesus passou todos esses ensinamentos. E outra coisa, a gente não tem preconceito, a gente não é contra nenhuma religião, muito pelo contrário, a gente acha que todas as religiões levam a pessoa ao bom caminho. Toda religião que prega o amor ao próximo, toda religião que ensina que Deus é amor, que Deus é Pai. Como disse aquele indivíduo que perguntou para o Dalai Lama, né? Qual a melhor religião do mundo? Ele falou, a melhor religião é aquela que te faz melhor. E o que adianta, às vezes, a gente dizer, eu sou de religião tal, religião isso, aquilo, A, B ou C, mas se a gente não for bom, se a gente não tiver um interior aberto para ajudar o irmão, para amar uns aos outros, como Jesus amou, como Ele próprio recomendou, de nada adianta a religião. Então, o que a gente quer nesse terceiro milênio é isso, é que essa verdade alcance o máximo de pessoas possível, porque, como disse Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. E a partir do momento que você passar a andar pelas suas próprias pernas, tirar suas próprias conclusões, enxergar você a própria verdade, então você está liberto. Veja você por você mesmo. Não, eu até digo a vocês, eu sou espírita, mas eu digo a vocês, não acredite no que eu digo e nem acredite no que os outros dizem. Busque você suas próprias conclusões. Veja você analisando, né, pelos seus próprios pensamentos, a sua própria conclusão da verdade, porque a verdade ela é única. A verdade não tem mistificação, a verdade não tem segundas intenções, a verdade não procura ferir ninguém e ela vai estar aqui conosco, cedo ou tarde, admita você ou não, a verdade vai estar aí. E ela já está. Concluindo, a verdade está dentro de nós mesmos. Com certeza. Tira a sua própria experiência que você vai chegar lá. Exatamente. É isso? Então a gente vê que a Bíblia, ela é o livro de cabeceira e ela traz tudo que eu que sou espírita já há mais de 13 anos, e eu sou um estudioso da Bíblia profundo, e eu digo isso, tudo quanto eu encontrei na Bíblia, principalmente os ensinamentos de Jesus, que é Ele no qual eu dou mais crédito, né? Com todo respeito aos demais livros, mas eu prefiro dar crédito aos ensinamentos de Jesus. Eu não sou pelo Espiritismo por causa da Bíblia. Para mim, se a Bíblia falasse, se deixar de falar, eu seria espírita da mesma forma. Com certeza. Que, antes de tudo, o Espiritismo é ciência. E como ciência, já me convenceu disso. Isso. Da reencarnação. Eu não vejo Deus justo, não consigo ver Deus justo, senão através da reencarnação. Da reencarnação. Certo? Então é o seguinte, as experiências nos mostram, né? Nós estamos em contato com nossos irmãos que se foram para o extrafísico. A todo momento nós recebemos aqui comunicações, né? Certo? Então é o seguinte, eu não estou aqui, eu não sou um estudante bíblico, mas nem é necessário que eu seja, certo? Então, a própria ciência, né? E com a filosofia agora tal, então eu acabei, né, me aderindo ao Espiritismo, certo? Certo. Porque é aquele negócio, né? A fé é raciocinada, certo? Isso. Você não pode se deixar levar, ficar um joguete na cabeça dos outros, deixar que as pessoas façam estupro consciencial em você. Que hoje a gente vê muito isso aí, estupro consciencial. Pessoas chegam na sua casa e querem forçar você a seguir a crença dela, certo? Isso. Isso não se faz. Não, de forma nenhuma. Né? Tem que respeitar. Né? E o Espiritismo, ele tem essa vantagem que os seus seguidores, eles são totalmente livres. Se eles chegam numa casa espírita, se eles estudam, se eles se sentem bem, eles são livres. Se eles querem também sair, se ainda não conseguiram entender a verdade, a gente tem essa vantagem que a gente deixa a pessoa livre. Ela tem o direito de escolher, cada um está num patamar evolutivo, né? E isso tem que ser respeitado. Então, quer dizer, o que a gente quer passar para vocês é o seguinte: o Espiritismo está fundamentado dentro da Bíblia. O Espiritismo é o verdadeiro ensinamento de Jesus, que traz essas palavras. Em um dos versículos bíblicos, Jesus disse o seguinte:
Eis que estou para ir ao Pai. Ele disse aos discípulos, falando ali do momento da sua crucificação, porque ele sabia antecipadamente o que ia ocorrer com ele. Mas ele disse aos discípulos, eis que vou para o Pai, mas eu preciso ir para que venha até vós o Espírito da verdade, que vos dirá tudo de forma tão clara que não tendes mais como dizer, eu não entendi. Não vai haver mais desculpa, porque está sendo dito de forma clara. E esse Espírito da verdade, ele é o líder dos Espíritos que nos passou a doutrina espírita. Então, todos esses conhecimentos que a gente tem hoje, e a gente vê que isso está sendo tão divulgado, que a gente acompanha nas novelas, nos filmes, sempre tem aquilo que a gente explica, que a gente fala das reencarnações, a pessoa que desencarnou e de repente está aparecendo para o outro, né? Cobrando ali uma dívida. Então a gente vê essa realidade. E tem muitos religiosos que ainda vivem contestando que morreu, acabou. Mas só, Valdir, que muita gente diz assim, morreu, acabou. Mas quando morre um familiar deles, aí eles fazem uma celebração, às vezes de corpo presente, missa de sétimo dia, e muitos outros eventos ou homenagem, né, àquele ser que foi. Chega o dia de finado, e eles também vão no cemitério, eles vão levar flor, eles vão rezar, mas eu pergunto para você, rezar para quem, levar flor para quem, se morreu, acabou? Missa de sétimo dia para quem, ou homenagem para quem, se morreu, acabou? Então não tem fundamento, gente. Jesus já disse, Deus é um Deus de vivo, não existe morte em nenhum ponto do universo, já dizia o Zaru com toda certeza. Hoje eu estou aqui no corpo físico, estou no intrafísico. Amanhã eu poderia estar só no extrafísico. E tenho certeza que chegarei aqui, como entidade espiritual, e serei bem recebido, enquanto outros por aí não recebem os seus os seus auxílios, né, que necessita. É isso que o Valdir está falando aqui, eu quero aproveitar e passar para vocês. É o seguinte, aconteceu aqui na nossa reunião mediúnica, para você que não sabe o que é reunião mediúnica, é que a gente reúne e, usando da mediunidade, a gente procura orientar, e existem os médios psicofônicos, que são aqueles que, digamos, que emprestam o seu corpo físico para a entidade passar o que ela gostaria de passar. E nós sabemos que tem muita gente que desencarna com problema, ou seja, existem pessoas que esconderam tesouros e depois desencarnaram e estão aí querendo dizer para a família, olha, eu escondi lá em tal lugar. Eles guardavam tanto e não esperavam que ia desencarnar. Outros, às vezes, quer dizer qualquer coisa, poxa vida, eu gostaria tanto de falar para minha esposa, para os meus filhos, que eu os amo tanto, e não disse quando encarnado. Agora que eu desencarnei, eu gostaria de dizer isso. Então existem entidades que estão também desencarnadas e preocupadas, porque os familiares não param de chorar, os familiares não dão sossego para ela onde ela está. Por quê? Porque eles estão mentalmente ligados com elas e, de uma certa forma, causando sofrimento. Eu vou tentar ser mais explícito nessa questão. Vejamos bem, eu desencarno, e aí eu apenas saí do meu corpo físico, e de repente eu estou constatando que meus familiares estão sofrendo, estão chorando horrivelmente por mim, porque eu morri. E para eles eu morri, acabei, e eles não se conformam com isso. Por quê? Porque isso é mentira, a morte não existe, a gente apenas sai do físico. E às vezes, Valdir, eu estou em casa, vendo os meus familiares sofrendo e querendo dizer a eles, parem de sofrer, eu estou aqui, a morte não existe. Mas só que eu não tenho como. Por quê? Porque eu não tenho corpo físico, corpo de carne. Então muitas entidades se aproveita dos médios que são capazes de emprestar seus corpos físicos para elas dizerem isso, e vem nessa reunião mediúnica buscar esse refúgio, e às vezes quer até passar uma mensagem para os seus familiares, né? Olha, fala lá para os meus familiares que eu estou bem, que é para eles pararem de chorar, para eles conformarem, porque eu preciso seguir minha vida, eu não posso ficar ali preso, né? E então eles querem passar esse entendimento.
E outra coisa que a gente vê referente a isso, como eu estava falando da reunião mediúnica, é que existe, eu vou citar um exemplo para vocês, um indivíduo frequenta a igreja tal. De repente ele desencarna, ele sai do corpo e ele passa a não entender mais nada. Poxa vida, parece que está uma coisa esquisita, eu estou me sentindo leve. Eu cheguei em casa, meus familiares, ninguém me cumprimentou, ninguém mais deu bola para mim. Por quê? O que será que está acontecendo? Porque os familiares não o vê. E aí ele sente triste e ele pensa que eu estou triste, eu acho que eu vou na igreja, né? Vou conversar com o líder religioso daquela igreja para ver se ele me orienta, o que eu posso fazer, vou pedir a Deus essa ajuda. Só que esse indivíduo desencarnado, ele chega na igreja dele... Onde frequentou, né? Isso. Aí aonde ele frequentou. Aí só que quando ele chega lá, às vezes pode acontecer de um membro daquela casa sentir a presença dele, que nada mais é do que mediunidade, o que a gente está falando, né? E aí o que acontece? Existem igrejas que começa aqui, aí é o demônio, né? Agora imagina você vai na sua igreja buscar um auxílio, um apoio, chega lá e eles não conhecem e te põe para fora te chamando de demônio, mandando Jesus te queimar. Veja bem a sua decepção como fica isso. E já aconteceu nas nossas reuniões mediúnicas de pessoas chegarem aqui e dizer, né? Olha, eu era da igreja fulano e tal, e de repente eu fui lá e me botaram para fora dizendo que eu sou demônio, mandando Jesus me Muitas vezes aconteceu aqui. Muitas vezes aconteceu. Então a gente vê como que essa questão, essa crença equivocada, né, de uma certa forma, isso causa problemas às pessoas. Então a gente vê que não só os encarnados precisam desse esclarecimento, desse apoio, mas também os nossos irmãos desencarnados. E muita gente até pergunta, como eles são diferentes? Não, são os que vão daqui para lá, são os que vêm de lá para cá, são todos iguais. Com suas perfeições e imperfeições. Exatamente. E outra, ninguém... Aliás, ninguém é perfeito. E ninguém muda por desencarnar, por morrerem, a pessoa é a mesma. Sabe que morrer fica bonzinho? Não, de forma nenhuma. Então é isso. Agora ninguém também vira demônio, diabo, após desencarnar, né? Então isso são equívocos que a gente diz de interpretação o quanto o espiritismo ele está fundamentado nessa verdade, na Bíblia, né? E nos ensinamentos de Jesus, porque quando Jesus disse, vos enviarei o Espírito da verdade que vos falará de forma clara, é o espiritismo trazendo essas verdades para nós. Vejamos bem, no Espiritismo também a gente aprende sobre as 3 revelações. A primeira trazida por Moisés, né, no Antigo Testamento. A segunda revelação trazida por Jesus, né, Jesus Cristo. E a terceira revelação que é trazida pelo Espírito da verdade, que foi dito antecipadamente pelo próprio Cristo, anunciando que o Espírito da verdade viria junto com sua equipe e traria tudo aquilo que ele ensinou de uma forma clara, sem parábolas, que todo mundo pudesse entender. E hoje está aí essa verdade, só não enxerga quem não quer. Então é muito bíblico, né? Pois verdade, o Espiritismo é tudo bíblico. Tá muito